Antes do Tudo é Não, mas Possível. deixa eu entender. Você era colunista, Colunista do programa Tudo a Ver, Tá, 2004. quanto tempo? Um ano. Ali, nesse mesmo ano, eu fui ser repórter do Domingo Espetacular. Tá, do domingo. Então foram as minhas 2 escolas de televisão. Que o Paulo, e tudo por conta do Paulo Henrique. Que fala assim, bom repórter, bom apresentador é aquele que vai pra rua conhecer o povo. É. Tem que ir pra rua. É uma experiência. Vai dar a cara pra bater. Tem que fazer isso. Vai ser curiosa. Vai perguntar, vai conversar. E aí, em 2005, o Hélio Vargas, que era o diretor artístico da época, trouxe o projeto Hoje em Dia, que era um pouco do Good Morning America, do Today Show, trouxe esse formato pro Brasil e montou o casting, que éramos eu, o Edu Guedes e, na época, o Marcelo Rezende. Seria o primeiro jornalista. Quem montou quem teve essa ideia desse trio? Hélio Vargas. Ele mesmo? Ele mesmo. Pensou em você? E aí eu lembro que assim, eu cheguei no estúdio do Tudo a Ver, terminei o programa, o pessoal falou assim, amanhã você não vem mais. Eu falei, gente, tô desempregada, me mandaram embora. O que eu fiz errado? O que eu fiz de errado? Porque eu aprontava muito. E o Paulo me dava a liberdade de aprontar. Imagina, um dia eu peguei e fiz um negócio de, sabe, dar susto nas pessoas. Sim. E como era ao vivo, então entrava, fazia as brincadeiras. E pronto. E eu acho que essa irreverência que acabou me levando pro programa da manhã. Com certeza. E aí nós começamos a fazer os pilotos do Hoje em Dia. Quando a Record falou, você vai fazer esse programa aqui, você agora vai ser a apresentadora. Me tremi toda, né? Mas eu falei, caraca, se a empresa acredita que eu posso fazer isso, então eu vou. Aí o Marcelo Rezende, semanas depois, fala, não é pra mim, tô indo embora, e foi embora pra Rede TV. Aí veio Rodolfo Gamberini. Fizemos a coletiva, piloto. Na véspera da estreia, o cidadão resolve dar um truco na emissora pra pedir aumento de salário, foi embora. Nossa! E aí todo mundo começou, poxa, ninguém quer trabalhar do lado da loira. Ninguém quer trabalhar do lado dessa menina, porque ela não vai dar em nada. E apanhei muito. O pessoal achou que a galera não tava ficando, era por sua causa. Sim. Nossa, Ana. Eu fui a culpada de tudo. Até o dia que a Record trouxe o Brito Júnior, tirou ele da Globo, trouxe pra lá. Encaixou e aí formamos o trio. Ana Hickman, Brito Júnior e Eduardo Guedes. E como que era essa divisão no começo? No começo, assim, eu falo que a gente teve de cara os três um lance, assim, acho que a gente apanhou tanto da imprensa, de todos, que ninguém acreditava que a gente estava indo para um horário da manhã. Porque eu só lembro quando extremamente feminino, onde Ana Maria Braga, Claudete Troiano, todas elas dominavam as rainhas, a Cátia Fonseca, todas eram as rainhas daquele momento. Sei. Como 3 pessoas totalmente diferentes poderiam dar certo. Não vai dar certo. Eu não lembro dessa fase do pessoal criticando, só lembro quando deu certo e todo mundo falava. Então, no quando começo... a gente bateu o primeiro lugar e bateu na Globo, né? Exatamente. Isso eu falo porque foi um dia muito emblemático pra gente também. Eu falo que todas as nossas conquistas, todas as minhas conquistas ou as nossas conquistas, eu não esqueço de nenhuma delas. Tudo pra mim me marcou muito. O primeiro ano foi horrível, mas a gente foi indo e foi se descobrindo e a gente tinha... Era um programa horrível por causa disso, de crítica, de aprender, de dar 1 ponto de Ibope, 2 pontos. Quando eu dava 2,5, a gente já vibrava. Quando deu 3, nossa senhora, era festa. Mas era um programa feito com muita verdade. E ao mesmo tempo, por 3 pessoas que não se conheciam, que se conheceram no ar, com personalidades diferentes. Total. Cada um, e ninguém queria o espaço do outro. E um virava escada para o outro ao mesmo tempo. Então a gente se completou muito ali nessa... Era uma irmandade que se construiu muito incrível. E o fato da gente ter o roteiro, mas sempre quebrar o roteiro, a gente... Nossa, a pessoa não sabia ler TP, pra que eu vou ler TP? Pegava informação e se acertava. E aí... O primeiro ano TP rolando e você... TP rolando, né? Assim, o primeiro TP, ano... pra quem não sabe, fica na câmera... você tinha agora há pouco um aqui. Tiramos aqui. Quando faz publicidade... Sacanagem. Eu ia virar e falar assim, vou mostrar, não mostrei nada. Não tem. Mas tem um TP aqui que fica na frente da câmera, parece que a pessoa tá olhando pra câmera. Vai passando o texto, que é o que o telejornal hoje, por exemplo, na bancada do jornalismo, hoje pela manhã a gente também usa muito isso, para você ler uma notícia e não dar uma informação errada, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande ali, não só comercial, mas de informação. E eu não tinha essa desenvoltura com esse equipamento, então eu costumava ou decorar ou entender a pauta e ir embora. E nessa a gente se perdia, ia, voltava, brincava, derrubava as coisas, e a gente acabou transformando o nosso programa na extensão da nossa casa, e isso as pessoas começaram a se identificar. Com essa identificação,
a gente foi aumentando ainda mais a nossa forma natural de ser. Exemplo, tinha dias que a gente realmente brigava no ar um com o outro. De não como concordar. Irmão, de não concordar, mas brigava como se fosse, por exemplo, pô, você é meu irmão, não quero fazer um negócio, não vou falar com você. Teve uma semana que eu passei a semana muda no programa. Eu falei, tô de birra de você, não vou falar. Tô de mal? Tô de mal com... E eu, de mal com o diretor. Cansava de pegar assim, brigava com o diretor, tirava e falava assim, não vou falar. Tirou o ponto e ó... Ele gritando, ela faz isso. Não, nossa, até hoje. Outro dia eu tava conversando com o Edu e ele falou assim, Ana, como é que você fazia aquilo? Como é que não te mandaram embora? E aí eu trollava todo mundo, mas trollagem hoje seria considerada uma coisa levinha, nada mas eu dava susto, fazia as coisas desandarem, enfim. E os meninos depois começaram a ser recíprocos com isso também. Mas era divertido, porque era uma família. Sempre foi uma família. E assim ficamos durante muito tempo. Quanto tempo demorou pra vocês baterem a Globo? 1 ano e meio. E o que foi que aconteceu? Ai, não me pergunta qual que era a pauta. Eu só não, sei não que a hora a mudança. A mudança, eu acho que foi exatamente isso. Que a gente estava ali de ser verdadeiro. Eu lembro que a gente não ficava com o Ibope ligado com a gente. Mas eu lembro que o diretor cantou no nosso ponto. Meu, batemos primeiro lugar! No ar mesmo, a gente começou a gritar. Porque, pensa em 3 pessoas que foram extremamente duramente criticadas. Bater a número 1 com as pessoas mais incríveis do outro lado, não é porque a gente queria ser melhor, é porque a gente sempre mirava, eu sou dessas, eu falo assim, eu sempre olho para quem é o número 1, falo assim, eu quero chegar lá. Eu quero, aqui é quem eu olho com admiração, porque fez algo de diferente. Claro. E a gente tem que levar na vida isso, não é querer o lugar, e sim olhar com admiração para fazer do seu jeito. E ter um reconhecimento, e esse reconhecimento, e a gente começou a quebrar paradigmas e características da televisão que sempre eram tudo muito certinho. Ah, não, porque muito você tem que rígido. fazer. Não, você só pode fazer assim. Corta para aquela câmera. Não, a gente não tinha câmera, não tinha isso, não tinha aquilo. E a gente brincava essa liberdade de poder falar com as pessoas e depois de perguntar como se eu tivesse na frente da televisão, falar o que eu, dona de casa, quero saber sobre aquele assunto. Sim. Ou sobre aquele tema difícil. A gente teve várias discussões sobre temas que até hoje ainda jornalísticos são pertinentes e que marcaram história no jornalismo brasileiro. E que também transformaram a forma de fazer o jornalismo, inclusive. Coisas que foram acontecendo não por nossa causa, mas por conta do contexto geral. Então, assim, foi muito legal e, ao mesmo tempo, foi uma escola maravilhosa. Imagina! Por que a gente não tem mais isso hoje? Porque a gente também não tem mais a mesma idade, não tem mais o mesmo jeito. A gente foi crescendo, foi amadurecendo, mas algumas essências não se perderam. E como você quebrou essa imagem de a modelo, chique, altas marcas, para uma coisa mais popular? Isso foi uma coisa que você imaginou como ia fazer? Remando contra a maré, remando contra tudo aquilo que falavam que tinha que ser daquele jeito. Eu acho que muita coisa que eu parando pra pensar, tudo que eu sempre fiz sempre foi contra o contrário do que tinha que fazer. Remando contra a maré. Por que eu vou fazer igual a você? Se você chegou lá, você é o número 1. Se eu fizer igual a você é sua cópia, certo? Certo. Se eu quero ser único, eu tenho que fazer diferente. Então, pra ser diferente, vamos ousar. Ousar fazendo coisas que para alguns era cafona, mas eu queria ser conhecida e foi muito importante. E depois outros vieram. Opa, desculpa, aquela pessoa, vou levar o microfone junto. Eu sou grande estabanada, eu falo muito assim. Então, isso foi uma das coisas quando eu fui para televisão. Fazer moda, não como modelo, e sim como criadora de moda, foi outra coisa. Quando nós começamos alguns quadros dentro da televisão, a forma de se comunicar, tudo isso que quadros diferenciados, coisa... Tudo, e isso acontece. Aliás, você faz parte disso também. Exato, de experimentar porque, coisas. Além do hoje em dia, depois a Record me trouxe a possibilidade de experimentar outros dias na televisão, programas à noite, depois Dominical, que foi o Tudo é Possível, foi onde nós trabalhamos juntos, que a gente, por exemplo, trouxe o stand-up. Foi a ideia do nosso diretor da época, o Vitor Batista. Ele que trouxe isso, o stand-up era muito forte nos Estados Unidos, ele sempre viajando muito, voltou pro Brasil e falou, a gente tem que fazer stand-up, No começo ninguém foi muito a favor, porque falava que tá no teatro, no palco, será que vai funcionar as pessoas não vão entender aqui. Uma pessoa com microfone falando. E aí falando. fizemos o primeiro concurso stand-up do Brasil na televisão. Foi maravilhoso, maravilhoso. E grandes nomes passaram junto lá com a gente. Galera, assim... Ventura, o Sarro. Você. Eu. Pô, o Igor Guimarães. Pô, ó, nessa foto aí, é porque a gente ganhou. Era a equipe rosa.
Olha lá, tô eu lá, sem barba. Gente do céu, você é muito bebê. Aliás, nós dois, né? Olha os dois lá. Os dois, a gente não tinha ruga ainda. Maratona do Humor. Esse foi um segundo... Maratona do Humor, essa foi a segunda... Maratona do Humor foi, será que antes do stand-up? Não, foi depois do stand-up. Foi depois, né? A Foi gente fez segunda, stand-up terceira... Não, e acho que então depois... foi terceira temporada Eu aí acho já. que sim, eu Foi acho que terceira sim. temporada. E a gente ganhou o prêmio lá. E você não sabe disso aí, mas a gente ganhou 100 mil reais, teve que dividir com as outras equipes todas. Porque quando começou, era todo mundo amigo. Gente, pra gente não ter esse negócio de competição, quem ganhar, a gente divide com todos. Então, assim, só na minha equipe eram 4 e tinha umas 4 equipes. Vocês dividiram mesmo? Dividiram com todo mundo. Jura? Porque a gente falou no começo, depois a gente se arrependeu. Falou, podia não ter dividido, né? Mas foi muito legal isso aí. E tinha muita gente que tava começando aí, porque tinha... cada programa a gente trazia alguém que estava começando e apresentava para o público. O Thiago Ventura estava começando, o Igor Guimarães, o Morgado que está aí também. Nossa, muita gente. Foi muito legal. Eu não vou nem começar a citar os nomes que a gente pode esquecer Vai de alguém, esquecer, mas foram com certeza. todo mundo hoje que a gente vê fazendo não só stand-up, comédia, ou atuando já em outras áreas, inclusive, e bombando muito. Imitação. Estiveram junto comigo lá no palco. E eu falo que é muito legal porque, de uma certa forma, assim como eu tive pessoas que foram importantes na minha vida, de alguma certa forma, eu também pude fazer parte da história desses profissionais, de grandes talentos. Mas como que foi esse desafio? Esse programa era da Eliana e ela sai? O programa O Tudo é Possível era da Eliana. Ela começou, era um programa que ia muito bem, e ela recebe o convite para ir voltar para SBT. E era um programa que comercialmente estava muito bem vendido na grade da Record. Sei. E eles precisavam de alguém para substituir temporariamente. Era temporário? Não sabia. Temporário, não seria. E aí começamos a pilotar, me chamaram para fazer, eu ainda estava no... Iam contratar alguém então para ficar no lugar dela. Provavelmente sim, naquela época essa era a intenção. E aí eu ainda estava no Hoje em Dia. Comecei a pilotar para poder fazer o programa de domingo. A minha estreia foi com quem? Com Ivete Sangalo. Nossa, fiquei toda errada. A mulher tava grávida, tava na primeira gestação. Eu falei, gente, eu não posso errar com Ivete, pelo amor de Deus. Ela super gentil, assim, de um carinho enorme. Me ajudou pra caramba. Muito, 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 muito. Aliás, Ivete, a Cláudia Leite, tanta gente que passou por lá, mas a Ivete naquela... Foi muito generosa. Foi de uma generosidade e viu que você tava lá fazendo uma coisa pela primeira vez. Pela primeira vez, né? eu falei, caramba, se eu fizer errado, ferrou, nunca mais, vou perder meu emprego. E aquilo que era para ser temporário, passou alguns meses, primeiro ano, e foi crescendo. Eu bati a Globo